Boa noite, amigos. Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao Clepsidra Indica aqui para vocês com Recomenda? Clepsidra recomenda. É uma indicação, né, mas também uma recomendação, né? Estamos nós três aqui e em espírito o nosso sócio Thiago, né? Tô mal acostumado que ele tava aqui com a gente da última vez, tô não sentindo tem o falta Thiago dele hoje. aí. Um abração aí pra você, Thiago. Grande abraço, Cuida da Thiago. nossa loja de Bauru. Nossos grandes amigos de Bauru, sempre ali frequentando o Clepsidra lá da área deles, né? E dessa vez eu venho aqui indicar para vocês um livro que acho que muita gente já leu, mas quem não leu, deixa eu passar aí um ótimo trabalho, que é esse livro do já consagrado Umberto Eco, né? Que já esteve em terras brasileiras dando aula na USP, né? Humberto Eco, que é conhecido pelo Pêndulo de Foucault e O Nome da Rosa, que é o grande obra-prima dele, né? Um escritor mais que... pop, pelo menos. Como fazer uma tese. Como fazer uma tese. Como fazer uma tese que todo mundo é obrigado a ler, de certa forma. E assim, Humberto Eco, já consagrado escritor, ele escreveu esse Cemitério de Praga, que, vamos dizer assim, é um livro que já antecipava essa questão de fake news, porque ele vai lá quebrar certos revisionismos, certas teorias da conspiração histórica. Esse livro trata bastante disso, de teorias da conspiração. A espinha dorsal dele é justamente uma das maiores, que é os protocolos dos sábios de Sião, né? Que dizem que em Praga os judeus se reuniram num concílio no cemitério, né? Que a gente teve o prazer A gente visitou. de visitar, né? E estando lá a gente até brincava, cara, onde esses caras iam se reunir aqui? Porque não dava pra ninguém se reunir e outro ficar escondido. É um monte de inverno que não dava nem pra ficar muito tempo lá dentro. Lápide do lado de lápide, acumulada com lápide. É impraticável qualquer ser humano ficar ali. O cara tinha que ter poderes sobrenaturais, né? E assim, os protocolos do sábio de Sião, todo mundo sabe, é um livro que prega, assim, pelo menos... É uma grande fake news, né? É uma fake news. Tataravó das fake news. Tataravó da fake news. Um russo escreveu esse livro para dizer que havia um sionismo no qual eles estariam conspirando para controlar o mundo, né? Então, através justamente da imprensa e etc., na época já uma grande conspiração judaica, né, para assumir o controle do mundo. Isso chega até uma outra parte bastante importante do livro, que é sobre o processo Dreyfus, né? Que foi um governante francês de grande respaldo, né? Que foi um herói de guerra e tudo, só que ali tentam colocar como se ele ajudasse os judeus nessa conspiração e assim vai. Mas esse livro tem bastante outras coisas interessantes, como por exemplo ele trata de alguns... E outro detalhe, a grande parte dos personagens que estão aqui dentro foram verdadeiras, né? São personalidades históricas em pequeno ou maior grau, mas todas são. E o legal é que ele pega bastante aquela guerra da magia, né, de 1870 por aí. Ele trata muito disso, que foi até o final ali do século, né, 19. E fala de Stanislas de Guaitá. E aqui há reproduções que não seriam plágios, porque são reproduções justamente para dar o embasamento da história, como por exemplo a parte que ele pega do livro La Base do Huysmans, né, que é aquela primeira, como que se diz? Missa Negra. Missa Negra é a primeira vez que alguém representa ou transcreve uma missa negra como ela realmente ocorria. E aqui ele coloca isso até de uma forma mais legal, até que o Huysmans, né? Porque o Huysmans estava muito temeroso na época, mas é um livro que fala das catacumbas de Paris, fala de uma parte de Paris que foi soterrada, então ao invés, assim como São Francisco e outras cidades, ao invés deles refazerem tudo, eles constroem por cima. Então há uma cidade totalmente vivendo ali por baixo, que é uma outra lenda, né? Sempre tem aquela cidade do subterrâneo, dos Morlocks. Exato, são as teorias da conspiração que vão rolando ali e a personagem principal passa por tudo isso
falando dos botequins de lá, né, dos pubs. O underground raiz, né? O underground raiz, e é legal que ele fala da comida, tem capítulo dedicado a um restaurante, ao tipo de comida. Então tudo isso é bastante sui generis, né? É um livro que trafega ali por todas essas nuances daquele final de século, né? E justamente para quebrar essa questão, mostrando como é bastante rudimentar e bastante, vamos dizer assim, besta e idiota esse tipo de ódio que todo mundo elege. Ele já começa o livro colocando sobre isso, sobre quem você odeia. Quem controla o mundo, que são os judeus, etc. E por que você odeia eles? Quem você conhece como judeu, o que eles fizeram, e assim vai, né? Há todo vamos dizer, uma narrativa implicando nessas questões, né? Então eu acho que é um livro muito importante justamente agora, nesse tempo que está todo mundo criando esse tipo de eleição ao inimigo, que agora seria o chinês, falar é um vírus chinês. O vírus é um vírus e elegeu o grande vilão, né? O grande vilão. Isso é um baita romance. Eu lembro que quando eu comecei a ler, você não consegue parar de ler, né? A história vai te prendendo, tem todos esses nuances, tem todos esses níveis para você ir dissecando, mas você não consegue parar de ler como história principal, porque a história é fantástica, a narrativa é muito forte. E o legal é que depois você vai pesquisando, né? Que alguns, igual Dreyfus, é uma personalidade importante, né? Você tem livros sobre ele, etc. Mas tem vários ali que você vai ver, o cara é um cozinheiro no restaurante e o cara realmente teve uma relevância ali em algum momento histórico. Isso é importante da gente ressaltar e, olha, essa é a dica de hoje da minha parte. Espero que vocês gostem e que leiam e que tragam discussões como essa, né, à tona, para que a gente sempre chegue a um algo maior do que simplesmente essas inverdades, do que essas fake news e do que essas teorias da conspiração, que se fossem verdade, gente, o que seria o mundo de hoje? Algo muito diferente do que a gente vivencia. Então é isso, essa é a dica de hoje. O Cemitério de Praga, Umberto Eco. Cid, meu amigo, é só isso. Eu vou primeiro. Deixa o Cid terminar hoje. Hoje eu tô errando tudo. Então, eu vou falar de um livro. Confesso que esse livro aqui, eu faço uma redenção com esse livro. Eu vou falar do Wicked, que é um prequel, né? Não sei se é uma palavra melhor, seria um prelúdio, um prelúdio, uma pré-sequência. Uma pré-sequência do Mágico de Oz. Eu confesso que eu sou muito assim, temeroso com esses livros que são baseados em clássicos, revisitam clássicos, que tentam repaginar clássicos ou expandir o universo dos clássicos, porque sempre dá uma ideia de ser um caça-níquel, né? O cara tá querendo se aproveitar da fama que determinado livro tem. Como a DC fez com o Watchmen. O Watchmen, quando a DC pega e fala, vou fazer um antes do Watchmen, e aí até o próprio escritor fala, não foi, eu escrevi minha história até aqui, o que você está escrevendo antes ou depois, você está inventando aí que não era que estava lá. Então, esse livro é de 95, quando eu fiquei sabendo desse livro, eu falei, um cara tentando, de alguma forma, pegar carona no sucesso do Mágico de Oz, do filme, da Judy Garland e tudo mais, e tentar pegar embalo nisso, em todo esse clássico, no mito, né? do Mágico de Oz, e ganhar dinheiro com isso. Tá, pode até ter sido essa a ideia do cara, mas o resultado final é muito bom. O livro é muito bem escrito, ele dá uma ideia geral, ele revisita, ele vai reposicionar algumas coisas, vai dar uma visão diferente. A ideia é contada a partir do ponto de vista da bruxa, né? Da bruxa amada Oeste, o Wicked West, não sei falar. Witch, né? West Witch, né? A bruxa amada Oeste. Então a história vai ser contada a partir da visão dela. Por que ela ficou? Por que ela é a bruxa má? Por que ela fica revoltada? Porque no final ele tenta até, sob certos aspectos, redimir ela, porque é
ela foi uma vítima das circunstâncias, ela sofreu uma série de preconceitos, porque ela tinha a pele verde, né, e tal. Então ela sofreu teve uma série de problemas que vão ocasionar ela se tornar a bruxa má. Porque no Mágico de Oz é tudo muito maniqueísta, né? Ela já chega como já chega como uma bruxa má, vilãzona, e acabou. Vilã enquadrada. Mas por que ela é daquele jeito? Porque ela é má e a fada é a boazinha e tal. Então aqui ele vai explicar tudo isso, ele vai revisitar todos os personagens, toda a mitologia do Oz e vai ressignificar tudo isso. E aí eu me apaixonei por esse livro quando eu assisti o musical. Quando eu vi o musical, eu falei, opa, peraí, isso é muito legal, cara. O musical, eu, na verdade, assim, acaba fazendo uma outra redenção aí, porque eu achava que o musical era um negócio muito chato. Eu tinha visto alguns filmes, algumas coisas, falei, vou assistir um musical. Mas aí eu tinha assistido o Fantasma da Ópera, que é uma coisa maravilhosa, espetacular, a música é muito forte. É um negócio que fica na metade do caminho entre o cinema e o teatro, né? Então ele te envolve de uma maneira fantástica. Depois assisti Aladdin, assisti um monte de coisa. E quando eu assisti o Wicked, eu falei, cara, que coisa legal. Eu vou ler o livro pra tentar entender se o cara... E aí eu cheguei à conclusão que realmente é um baita de um livro muito bem escrito. É mais moderno, ele vai pôr, né? Gerou um filme, né? Ainda não fez, o filme acho que não tá pronto. Não, tem um filme que é com o... tem aquele o Oz Poderoso. Mágico e Poderoso. Mágico e Poderoso. Não, esse eu acho que é mais caça-níquel mesmo. Esse aí já é outro. Vai sair um filme do Wicked mesmo. Que tá baseado nesse livro e no musical. E aí vai ser musical. Então, a minha dica é o Wicked, do Gregory Maguire. E assim, tentem... Pra quem gosta da mitologia do Mágico de Oz e quer revisitar os personagens com uma outra visão, com um outro ponto de vista, é um prato cheio. Fica a minha dica. E agora eu passo a bola pro Cid aí. Agora sim a vez dele. Agora sim a vez do Cid. Olha, hoje eu vou falar de uma editora e eu dou um pirulito pra quem adivinhar qual editora que é. Hein? É um grande mistério. Assim. Vale pra gente também? A gente pode ganhar esse pirulito aí, Cidão, também? Eu vou falar, é óbvio, né? Porque geralmente eu falo de outras editoras também, mas hoje eu tenho muita novidade para falar da nossa editora. Então, da editora do Sebo Clepsidra, que acabou de lançar O Labor da Morte, que é a primeira dança macabra lançada no Brasil, né? Para quem não conhece esse gênero, a dança macabra é um conjunto de manifestações culturais que aparecem principalmente nas artes plásticas, na poesia, né? Mas também em outras linguagens, né? Mas é algo ali do finalzinho da Idade Média, comecinho ali da Era Moderna. E primeiro aparece em murais, assim, muros de cemitérios, igrejas, com aquela ideia do memento mori, né? Do lembre-se de que você vai morrer, que é basicamente você refletir e meditar sobre a transitoriedade da vida, né? E a finitude. Então, basicamente você tem cadáveres que representam a morte dançando com humanos vivos de diferentes substratos sociais e diferentes gêneros. Então você tem papas, cardeais, guerreiros, artesãos, enfim, todo tipo de pessoa. Existem algumas danças macabras que nossa amiga Juliana Schmidt pesquisa, que são as danças macabras das mulheres, por exemplo, que mostra isso também com as mulheres, é algo bem interessante. E a gente escolheu, então, publicar uma revisitação a esse tema, um pouco tardia. Não é algo ali da época em que surgiu, mas sim do século XIX, de 1865, da Alemanha, por um ilustrador que era muito famoso, né, por seus trabalhos ali em clássicos na época, mas que resolveu escrever um poema ilustrado, né, chamado O Labor da Morte. Então, vocês têm uma introdução, né, em versos dele, e depois, para cada dístico, né, ou seja, cada estrofezinha de 2 versos, ele emplaca ali uma ilustração. A gente tem então aqui essa nova edição, uma nova tradução do Felipe Vale da Silva, tradutor premiado, que está aqui com a gente já há algum tempo, né, no Aparicionista, nesta obra, e também no Hinos à Noite, do Novalis, né? Ele traduziu também O Sepulcro, que vai ser o primeiro livro de um poeta de cemitério da Graveyard School inglesa. E é basicamente o seguinte:
você tem 2 versos de um lado, uma ilustração do outro, com a reprodução facsimilar dos versos na edição alemã, com um belo prefácio dele que contextualiza todo o histórico do que é o macabro, o que é a dança macabra, né? E este não vai ser o único livro macabro que nós vamos lançar. Nós temos outros aí já preparados, um deles inclusive já está pronto, né, esperando só a nossa edição para poder logo aparecer. E vamos falar uma Olha coisa. lá, Esse livro é puxa-saco. lindo. Eu tô falando pra galera que a gente tava conversando até agora de Até qual é agora o livro sobre o mais livro, bonito ele- da editora, mas esse aqui, gente. Já virou o filho preferido dele. Ô, Cid, as danças macabras, elas posicionariam a morte como uma espécie de ponto supremo onde tudo fica igual, né? Onde todo mundo, não importa a classe social, A entidade acima das demais. iguala todo mundo, né? Igual no... Ela é a aniquiladora da vaidade. Da vaidade. Então assim, se você se acha superior ao outro porque você tem grana, porque você tem beleza, porque você tem poder, É mais jovem, é mais velho. a morte iguala a todos. É essa a moral da história, vamos dizer. Então, basicamente assim, esses poemas e essas artes, elas são um lembrete. Um de que- memento mori, né? Exatamente, Lembre-se por isso que é um você- memento, né? O lembrete mesmo. Né? Lembre-se. É um guia filosófico, né, para quem começa a sair um pouco da caixinha. Você começa a deixar as coisas subirem muito para a cabeça, baixa a bola, porque a morte vai te igualar depois. É basicamente isso. Né? E é algo que surgiu ali num contexto de pestes. E a gente, né, lançando isso agora na pandemia, parece que foi de propósito. Foi de né? propósito, exato. Mas não, Ela foi faz uma todo coincidência. sentido, né, no momento atual. É uma Mas, coincidência porque a gente vive lendo esse tipo de coisa, é nosso universo. A nossa peste atual, ela não deixa de ser um memento mori também. Exatamente. Entendeu? Ela coloca toda a nossa vida em perspectiva. Lembre-se que todos nós vamos morrer, o quão frágil nós somos, que um vírusinho tá fazendo todo mundo... Aquela ideia, se você tá aí ferrenho, defendendo alguma ideologia, né, e apesar disso, você tá vendo as pessoas morrendo, e nem isso é capaz de te remover daquela posição, é hora de repensar um pouquinho a sua vida, né, rapaz? Então, a ideia que a dança macabra traz é um pouco Começa essa. quando? Começa no século XIII, né? 14. Século XV, na Século verdade. XV. Começa ali no século XV, e aí século XVI, você tem muitas danças macabras, Era mas... aquela que a gente tinha, que era aquela pequenininha. Essa é anterior. Essa não é uma dança macabra, é os Versos da Morte, Versos da Morte. do Elinan de Froidmont, né, que é um poema do francês arcaico, um dos primeiros documentos franceses, que era um poema usado nas cruzadas. Então as pessoas que iam para a Guerra Santa ouviam algum padre lendo esse poema para poder perder o medo da morte. Né? Então a ideia é que você já vai morrer mesmo em algum momento, que seja por uma causa nobre. Né? Então, Total sentido. disso ele tira 50 poemas. Tem uma tradução muito boa do Heitor Megali, que foi lançada pela Ateliê Editorial, bem no comecinho da Ateliê. Hoje é um livro esgotado. A gente ajudou a esgotar, porque a gente comprou vários para já aqui na loja. Já vendemos todos, infelizmente já não tem mais. Mas esse é um belíssimo livro também. E, além disso, eu tenho algumas novidades para trazer. A gente tem outro livro dessa série macabra. Em breve, ele já está traduzido, já está com o prefácio pronto, já está com as ilustrações totalmente selecionadas. Só falta agora a gente terminar o que a gente está fazendo agora, né, dos catarses que a gente fez, para poder liberar um pouquinho de tempo. E aí a gente vai lançar mais um, então. E esse livro está quase se esgotando. Né? Como vocês sabem, quando a gente faz um catarse... O labor tá são os últimos exemplares, né? A gente tem 10 cópias agora. 10 cópias. Então, assim, a gente sempre faz muitas cópias a mais para que o livro não morra no final da campanha do Catarse. Mas ele teve uma procura tão grande que fica aqui a dica. Surpreendeu. Se você quer uma cópia dessa primeira edição do Labor da Morte, corra, porque a gente tem 10 cópias só. E depois a gente só vai relançar quando a gente tiver o segundo volume para fazer uma campanha, incluindo esse aqui como bônus, num combo. E aí o dinheiro que for arrecadado vai ser usado para imprimir esse. Então, nós não sabemos nem quando isso vai acontecer. É nos próximos meses? Sim, mas quando nós não sabemos. E temos também agora novidades, nós temos... são datas prometidas, sabe? A gente sabe que o Brasil nem sempre funciona de forma, né? Depende de Exato, gráfica, depende de outros serviços que
nem sempre colaboram. Não estão sob nosso controle. Não estão sob nosso controle. Ainda mais no contexto de pandemia, né? Mas, teoricamente, dia 14 chega o nosso volume, que é o Contos Clássicos de Fantasma, e a gente já vai começar a fazer uma pré-venda, então vocês podem já, né, daqui uns 2 dias, conferir no nosso site a pré-venda com desconto do Contos Clássicos de Fantasma, que traz 29 contos de fantasma. Não é uma seleção de 4, 5 ou 6, não, são 29 contos clássicos de fantasma, incluindo 9 nacionais. Ou seja, só esses 9 nacionais já davam um livro. Já dá pra fazer um livro de contos de fantasma nacional. E nada um naquela livro mesmice, respeitável. Né? E nada naquela mesmice, sempre fugindo. Pra gente que já muita leu, coisa inédita, pra gente que já tá inclusive. lendo aqui as provas, as coisas, a seleção e tal, a gente sabe que é um conto melhor que o outro, vai ficando melhor. Cada conto você fala, nossa, e qual Os que é brasileiros, inclusive. os brasileiros. então. Qual que é o escopo de tempo, Sidão? De quando, Olha, quando mais ou menos que foram escritos, né? A gente tem a gente toma a liberdade de colocar alguns exemplares que seriam protótipos, né? Então, nós temos lá na antiguidade grega o Plínio, né, o velho. Desculpa, grega não, romana. Desculpa. Que é século I. Nós temos, do século XIII, se eu não me engano, uma narrativa islandesa, né? E depois, sim, a gente entra nos contos que são considerados esses mais prototípicos e mais arquetípicos, que são aqueles que vieram depois do Musaus, na Alemanha, né? O Musaus, ele recolhia contos de fadas, como os irmãos Grimm, e ele incluiu algumas lendas de fantasma nesse escopo dele. Nós temos o Rapto, que é considerado a primeira narrativa curta de fantasmas moderna, né? Que foi inspirar romances como O Monge, do Matthew Lewis, com o episódio da Freira Sangrenta. Nós temos muita coisa nacional que nunca tinha sido reeditada, né? Nós temos, por exemplo, o Moacir de Abreu, que é uma figura, nossa, impressionante, né? É um autor que a gente baba lendo, assim, e ele nunca foi reeditado no Brasil, infelizmente, né? Ele tem um conto na antologia do Causo do Fantástico Brasileiro, que não é o conto que está na nossa antologia, mas a coletânea dele, que é A Casa do Pavor, nunca foi reeditada, né? Inclusive eu estou com essa obra, né? Fica aí um semi-spoiler aí, mas estou com ela em casa. Tá bom, né? chega assim, 1922. Chega assim, chega. Falei demais, gente. Era um modernismo em voga, deixa pra lá. Deixa pra lá, 1922, Conto de Fantasma, não tá encaixando muito aí. Vocês acham que era só ali Teatro Municipal, né? Não. Tinha mais Semana coisa da Arte rolando. Moderna, Semana tinha de Arte coisa Moderna, acontecendo. não. Tinha muita coisa rolando além ali do Teatro Municipal, dos modernistas. Então, nós temos também, dia 17, segundo a previsão da gráfica, claro, a chegada do nosso primeiro livro acadêmico, que é Matizes do Gótico, né, organizado pelo Júlio França e pela Luciana Colucci, 2 dos principais pesquisadores do gótico literário no Brasil. E esse livro reúne 9 artigos do SEG, que é o Seminário de Estudos do Gótico, né, que ocorreu lá em Uberaba, né, no ano de 2017. 1900 eu já... Não, 2017. É que eu sou velho, gente, eu falava. desculpa. Eu não sou millennial, não, então às vezes dá uns bugs. Assim. 2017 foi o segundo SEG, né? Nós tivemos agora o anúncio do 4º SEG, que vai ser online e tal. O terceiro foi em Porto Alegre, né? Com ainda pessoas podendo conviver em paz e harmonia, né? Mas esse livro vai trazer então 8 artigos em português e 1 em inglês, com diversos temas da literatura gótica sendo analisados, com ênfase em 2 artigos sobre o Horace Walpole, que não é ninguém menos do que o pai da literatura gótica, né, que estava comemorando na época, né, o seu tricentenário de nascimento. Então, esses 2 livros, o Contos Clássicos de Fantasma e o Matizes do Gótico, vão entrar em pré-venda, né, agora nos próximos dias no nosso site. Nós temos poucas cópias do Matizes, né? A gente vai ter mais ou menos umas 80 cópias à venda. Então, assim, gente, se vocês querem estudar o gótico literário no Brasil, estudar textos em português sobre o gótico, com um bom aparato, né? Com realmente boas reflexões, corram, porque assim, não sabemos também quando isso será reimpresso. O Contos Clássicos de Fantasma não, vai ter já, a gente conseguiu uma boa arrecadação com ele no Catarse,
Então ele vai ter aí algumas centenas de cópias para durar pelo menos aí uns 6 meses. Então, 6 meses eu estou sendo, né, otimista para vocês, porque o otimismo mesmo ele vai acabar em 2 meses. Né? 2 semanas. O Labor a gente queria deixar 6 meses em catálogo, ele não durou nem um mês. Então, todas as nossas tiragens, elas são tiragens pequenas, até pela nossa proposta, para o nosso público, são tiragens pequenas e a gente vai trabalhando ela. Lógico que eventualmente todas voltam para catálogo, a gente reimprime todas, mas você pode ter esse ato aí de tempo até um título voltar para o catálogo. Não, tem aquele detalhe, nós quando pensamos um livro, esse livro ele não é simplesmente um livro para qualquer um, eu diria. É para qualquer um que tenha interesse, que queira algo com um bom conteúdo e com um ótimo acabamento. O próprio Labor, a gente pensou, poxa, é um tema que nunca foi editado no Brasil, de um autor que é desconhecido, assim, mesmo quem pesquisa, dificilmente já ouviu falar deles. Eu não conhecia. Então. Ferdinand e aí Barthes. a gente falou, olha, vamos fazer uma tiragem pequena e tal. Mas era grande o suficiente para o que nós normalmente conseguimos emplacar. Mas esse aqui foi uma surpresa mesmo, ele teve uma grande procura. Uma boa surpresa. Né? E ele vai voltar, tá? Mas não sei quando. Então, é uma dica, corram. E aí também não posso deixar de falar do nosso primeiro clube de assinatura, né? Que tá me dando muita felicidade ultimamente. Porque tá se divertindo tanto fazendo esse clube, tá se divertindo tanto. Esse aqui é o primeiro marcador de página do primeiro livreto que nós vamos editar, tá? Basicamente, qual que é a nossa proposta? Nosso clube de assinatura, ele cria um vínculo, né, com os leitores e os aficionados por literatura gótica. Então nós estamos explorando um filão que também nunca tinha sido editado no Brasil, que é o filão das narrativas curtas góticas, ali do comecinho mesmo. Então, no nosso livro do Polidori, nós publicamos O Vampiro das Ilhas, que é o primeiro blue book, ou chapbook, de vampiros da tradição gótica. Então nós tínhamos contos, tínhamos, né, romances e tal, mas nesse formato de conto, né, depois que o Polidori fez o conto dele, surgiram outros dramas, outros contos, nunca tinha havido um chapbook anônimo ali, daqueles que fazem versões de dramas, de romances, e nós publicamos então uma versão em prosa de ficção da peça do Planchet, né, que é O Vampiro ou A Noiva das Ilhas. Né, e esse blue book está lá no nosso livro do Polidori. Agora, no Presunção, que é a peça... Acabou. Né, que eu ia procurar um aqui para mostrar para vocês, mas tá acabou. Está esgotado o Polidori. Logo ele volta. Mas o segundo blue book que nós publicamos, né, nós não publicamos ainda, ele está no prelo, é The Monster Made by Man, o monstro criado pelo homem, que é o primeiro blue book inspirado no Frankenstein. E não é no Frankenstein da Mary Shelley, mas é no Frankenstein da Mary Shelley e o do Pick, que fez a primeira adaptação dramática dele. Então esse conto mistura tanto a criatura da Mary Shelley, com, né, seus sentimentos, sua fala, mas também essa criatura monstruosa, que só murmura, violenta, que aparece na peça do Pick, que veio moldar o que seria o Frankenstein dali pra frente na cultura pop. Cinema, né? principalmente. Nossa, o cinema vai bebe muito remodelar dessa... a figura da criatura, né? Que vai construir a figura da criatura que hoje tá no imaginário. O imaginário coletivo. que a gente já pensa no Boris Karloff lá. Nossa, é impossível não pensar no Karloff, né? O Karloff com os parafusos aqui e com o Igor. É Igor, né? O Igor lá. Inclusive o Bela Lugosi fez o Igor, né? Corcunda, enforcado. Mas o ajudante aparece justamente pela primeira vez no Presunção como Fritz, aparece nesse blue book como Franz, né? E nós então estamos publicando esse segundo, mas com o clube nós estamos trazendo 2 contos por mês para vocês. Vocês recebem em casa pelos correios, impresso cada livreto, né, com um papel couché, acabamento uma encadernação canoa com grampo, né, e a partir de R$20, gente. E é uma delícia você ler o Blue Book, porque é aquele conto curto que você pega no intervalo ali, você senta e meia hora você lê. É uma delícia, né? Porque você lê aquela história toda, é condensado tudo ali, mas tem começo, meio e fim. E é uma delícia. Tradição também, até do aspecto físico, né? Então você tem aquelas leituras
rápidas e deliciosas, é muito rápido, assim, você termina, você fala, quero mais. Você quer ler quando você vê, você lê uma pilha de Blue Books, né? Exatamente. A gente divulgou o primeiro já, né? Que a gente vai sempre divulgar um dos contos e o segundo conto vai ser sempre uma surpresa, você vai descobrir depois que você abrir o seu pacote. Ou, se você for muito curioso, você pode entrar no nosso canal no YouTube, né? Este canal aqui, inclusive. Inclusive, a gente E deixa... a gente tem sempre um vídeo ali. A gente avisa, ó, se você tem no... Quem quiser já saber qual que é, pode vir aqui e ver. Quem não quiser, espera chegar em casa. Hoje já tivemos vários spoilers. Né? Pois é, eu sem querer deixo escapar aí. Mas, tem uma... Ou então você acompanha as falas do Cid no grupo, aqui no canal, que você vai sempre pescar uma coisinha ou outra. Porque tem um grupo, né? O pessoal que assina o clube faz parte de um grupo que no decorrer acaba participando. Virou uma espécie de gincana, né? O pessoal do grupo só virou uma espécie de gincana, tentar adivinhar o que vai ser, né? Isso porque nós estamos no primeiro secreto. Né? A gente tem algumas obras que a gente nunca revelou e aí o pessoal fica curioso, a gente dá umas dicas que a gente acha que ninguém nunca vai conseguir desvendar. Mas da meia hora já sabem qual que é o livro. Tem uns Sherlock Holmes aí, Holmes aí que sempre... E aí, assim, esse clube, ele tem isso também, né? O nosso grupo já está com quase 200 pessoas. Então, assim, são pessoas que não se conheciam, que têm esse interesse em comum pela literatura gótica e que estão ali, né, interagindo, postando dúvidas. E uma coisa legal é que eles participam bacana. do processo, eles entendem como é o processo, eles vão participando de todo o processo. Então, quando a gente está traduzindo, a gente fala, ó, estamos traduzindo tal acompanhamento eles têm todo integral, né? Então, eles fazem parte, e até porque eles são peça fundamental, né, de toda a viabilização desse grupo. O clube foi feito para reais essas sócios, pessoas. né? São sócios, São por isso que reais são sócios. sócios do clube de Então fica o leitura. nosso convite aí, até para quem não é fazer parte do grupo. Então, se vocês quiserem conhecer, né, esse clube de assinaturas, ele está no Catarse Assinaturas, no endereço catarse.me/gótico, sem acento, tá? E lá vocês vão ver toda a descrição de como funciona. Eu vou resumir um pouquinho, porque às vezes texto, né, desestimula muito a pessoa a ler até o fim, mas basicamente é o seguinte: quem assina em um mês passa a receber os livretos do mês seguinte. Então vai receber 2 livretos no mês seguinte, mais um marcador de páginas, né? Além disso, a pessoa pode também entrar no grupo exclusivo de WhatsApp, que já está com quase 200 pessoas, para poder interagir com outros leitores de literatura gótica e com a gente também. E mais Nós algumas estamos recompensas que a gente vai pondo no meio do caminho, alguns bônus que a pessoa vai ganhando no meio do caminho. Ali. Exato. Todo mundo que está lá no grupo hoje tem um cupom de desconto de 10%, e a gente está em 98% da meta, que vai aumentar esse cupom para 15%. Né? Então, 15% onde? No nosso site. A pessoa entra no nosso site, usando o cupom do clube, se ela assina, ela tem hoje 10%. Ou seja, até para comprar esse livro. Exatamente. E logo vai ter 15%, porque nós estamos quase ali, está muito perto de bater a arrecadação necessária para passar para a próxima meta. E uma coisa bacana, o Sebo Clepsydra, o seu site, o clube, tudo isso realmente é bem integrado. O Floyd hoje veio conversar com a gente e já está integrando futuramente todos os livros, inclusive usados, estarão lá com um bom desconto para vocês adquirirem. Ou seja, vocês só têm a ganhar participando do clube, né? E Exatamente. sempre estando conosco. E para quem fica pensando, poxa, mas eu deveria ter entrado em novembro para receber os 2 primeiros, já estou por fora, então eu não vou entrar. Fiquem calmos. A gente vai fazer sempre pelo menos 1000 cópias de cada livreto. Ou seja, a gente vai ter aí umas 400 cópias dos primeiros livretos à venda no nosso site e nas nossas lojas também. Se você quer entrar agora, hoje, amanhã, não tem problema. Você vai conseguir completar sua coleção se esse for o seu intuito, ter uma coleção completa. Se você não quer ter uma coleção completa, você pode entrar. Não importa, quando você entrar, você vai receber 2 por mês e vai ter ali um belo repertório. Então fica aí o convite, espero que vocês já tenham apreciado aí essas dicas de hoje, essas novidades. O spoiler que eu nem sabia que ia dar, acabei dando. Né? Então, Wicked, Cemitério de Praga e O Labor da Morte. E fica aí nosso grande abraço. Um grande abraço. Longa viagem, noite adentro. É isso aí. Até a próxima, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigadão. Até mais.